Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 16. E vou ler o versículo 31. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O capítulo 16 do Evangelho conforme Lucas trata-nos de pelo menos 3 assuntos importantes: a parábola do mordomo infiel. Logo em seguida, Jesus faz uma explicação sobre a autoridade da lei. E, por último, Jesus conta a história do rico e Lázaro. A primeira informação sobre esse texto que desejo dar-lhe é que, de acordo com o contexto escriturístico, chegamos à conclusão que o texto conta uma história e não uma parábola. 2 razões que temos para crer que trata-se de uma história. A primeira razão é que nela Jesus põe nomes de pessoas. Ele cita Lázaro, e ele cita Abraão, ele cita Moisés e ainda cita os profetas. Então, trata-se de uma história. A segunda razão é que esse texto e a doutrina nele apresentada, os conceitos nele apresentados, estão de acordo com a doutrina geral sobre o lugar do mundo dos mortos, isto é, o estado intermediário. Bem, mas aqui o texto fala de 2 personagens, o rico e Lázaro. O homem rico vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então disse ele: rogo-te que, ó Pai, o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então a resposta de Abraão é a seguinte: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai,
Mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão retrucou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. As grandes lições do texto. A primeira delas, já expliquei, tratasse de uma história. Agora, a segunda lição. Lázaro vai para o seio de Abraão, não pelo fato de ser pobre, mas porque temia a Deus, foi fiel a Deus e obedeceu a Deus. O rico acha-se no Hades, não porque era rico, mas porque viveu regaladamente, sem temer a Deus e sem cuidar do seu próximo. A terceira lição que temos aqui é que, no mundo intermediário dos mortos, a alma não dorme, o espírito não dorme. Na verdade, estão em plena consciência, alma e espírito. Quem está dormindo é o corpo, mas a alma e o espírito estão plenamente conscientes. Quem está no céu, isto é, no paraíso, que antes era chamado seio de Abraão, antes da morte e ressurreição de Jesus, era um local que ficava embaixo, e depois da morte e ressurreição de Jesus, este local intermediário é levado para o terceiro céu, testemunhado por Paulo em 2 Coríntios 12. Terceiro céu, hoje chamado paraíso, também conhecido como seio de Abraão, por se tratasse do patriarca amigo de Deus. Bem, a outra lição que temos aqui é que, além de sabermos que a pessoa que está no Hades está consciente e a pessoa que está no paraíso está consciente, elas lembram de eventos passados, como o rico que, estando no Hades, ou lugar de tormento, lembra-se da situação de seus irmãos que não temiam a Deus, que ainda não haviam se arrependido de seus pecados. E ele solicita que Abraão envie alguém para dar testemunho, mas Abraão diz: lá eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Se este fato tivesse ocorrido hoje, Abraão diria: eles têm lá o evangelho da graça que está sendo pregado pela igreja, que eles ouçam. Aí então o rico nos ensina mais uma lição, o texto nos ensina mais uma lição sobre o pedido do rico. É que o destino desses dois homens foram irreversíveis a partir da sua morte. Ou seja, a decisão tem que ser tomada em vida. A salvação tem que ser decidida agora, a decisão tem que ser agora, porque a salvação é agora. Jesus está pronto para salvar agora. Ele disse na casa de Zaqueu: hoje veio salvação nesta casa. Ele disse para o ladrão arrependido na cruz: em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lá em João 5,24, Jesus afirma: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, aí estão as principais lições da história do rico e Lázaro. O desejo do meu coração é que você creia em Deus, é que você receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e, arrependendo-se dos seus pecados, viva para Deus. Pois quando a morte chegar, então a tua alma e o teu espírito serão levados ao seio de Abraão, isto é, ao paraíso de Deus, ao terceiro céu, onde ficará aguardando até o dia do arrebatamento da igreja para poder ressuscitar, recebendo um corpo glorioso. Que Deus te abençoe nesta decisão e que você permaneça firme com Jesus. Amém.